Olha só que interessante, eu tava dando uma olhada aqui numa placa que eu tenho aqui, né, da Cliptest, e olha só que interessante, ó. Isso aqui é uma placa fabricada lá em 2009, a data dela aqui é de 2009. Se você observar, ó, em 2009, a Brastemp usava essas placas que eram fabricadas assim. Essa aqui é uma placa da Cliptech, ó. Se você observar aqui, ó, dá uma olhada nela aqui, ó, rapidamente, ó. Aqui é a linha do AC1, linha do AC2, um capacitor de ruído, um resistorzinho de 18R, um capacitor e um Zener. Ou seja, isso aqui, ó, é uma fonte capacitiva, né? 2009. Aí eu peguei uma outra aqui, ó. Essa daqui é uma de 2011. Se você observar aqui, ó, 2011. O que tem basicamente diferente nessas placas aqui, ó? Realmente é só a fonte. Se você observar, é só a fonte. Essa fonte aqui, ó, já muda. É uma fonte INK com INK60Z aqui, ó, já é uma fonte chaveada. Então, a fonte dela aqui é diferente, ó. Essa placa aqui, ó, ela tá com defeito, ela não funciona mais. No 2011. Deu problema nela, ela não funciona mais, já faz bastante tempo que ela tá com problema. Essa daqui, ó, eu tirei ela de uma máquina aí, ó, e a máquina não prestava mais, mas a placa tá do mesmo jeito aí, ó, funciona até hoje, cara. Intacta aí, ó, placa funcionando tudo bacaninho. Que eu coloco aqui é uma placa que eu uso para teste, aí aparentemente tá novinha. Então beleza. Por que eles não usam mais essas placas aqui? Por que a Brastemp não usa mais essa placa aqui? Essa placa aqui, cara, não dá defeito. Não dá defeito. Essa placa aqui, raramente ela dá problema, cara. Então é uma placa que ela dura bastante. Então, uma coisa interessante que eu achei. Então, o que eu fiz? Olha só aqui o que eu fiz. Eu peguei uma placa da Electrolux, né? Que também, isso aqui é uma LT11F. Peguei uma placa da Electrolux e eu joguei essa fonte aqui. Joguei essa fonte aqui nessa placa aqui. Você pode ver que é basicamente a mesma coisa. Você vai ter aqui a entrada de AC1, AC2, o capacitor de ruído, como eu falei, o resistor de 18R, o varistor aqui em paralelo nas linhas, o capacitor de filtro e o Zener. O que faz a regulagem aqui dessa fonte? O pessoal não gosta quando a gente chama o LNK de regulador de tensão. Mas basicamente o que acontece aqui? Que acontece lá na fonte chaveada, né? Aqui a tensão ela é regulada por esses dois caras aqui, ó. Então esse circuito aqui, capacitor e diodo, Zener, né? Então a tensão aqui ela é regulada assim, vai ser regulada por esses dois caras aqui, por esse circuito. Aqui é a mesma coisa. Se você olhar, ó, você vai ter o que aqui, ó? A entrada de AC2, AC1, você vai ter um capacitor de ruído, um varistor, um resistor de 18R, o capacitor, que aqui no caso é 2.2. Aqui eu usei um maior que é, digamos, 4.5. Seriam basicamente dois capacitores desse aqui. Eu usei 4.5. Tem o Zener aqui embaixo. 470, você pode usar um 1000 por 35. Regulou a tensão de 12 volts. O que ele vai fazer? Vai jogar aqui para o nosso 7905, que vai receber 12 volts, né? Esse capacitor, no caso aqui, ele vai jogar uns 30 volts mais ou menos para cá, para cima, para esse capacitor aqui, que ele vai filtrar esses 30 volts, que vai ser jogado aqui. Aliás, ele vai deixar passar só 30, né? Mas na realidade, essa tensão aqui, ela vai para o Zener. O Zener vai receber esses 30, vai regular para 12, vai jogar os 12 aqui no 470, o 470 vai jogar para o 7905. 7905 é um componente excepcional. O que ele faz? Ele vai receber esses 12 volts, que vem daqui já filtradinho, bonitinho. Aí ele vai o que? Vai eliminar os 7, vai deixar passar só 5. Isso já negativo, né? Porque ele é 7905, ele é tensão negativa. Vai jogar aqui para esse capacitorzinho aqui de 100 por 16 volts, no caso ele aqui é 100 por 16. Aí ele vai filtrar aqui esses 5 volts e vai mandar para onde? Lá pro micro. Detalhe interessante aqui, ó, nessa placa aqui, se você observar esse processador aqui, ó, já aquele processador de 44 pinos, é um processador grande. Eu tenho uma placa aqui, ó, que eu também fiz, é uma LTD 11. O processador é pequenininho.
processador dela é pequenininho, aquele de 32, puxa bacana. Mas eu fiz para uma placa com processador maior, 44 pinos. Cara, não dá problema. As cargas lá funcionam bacaninha, só você colocar a carga certa aqui no capacitor, sem problema nenhum. Prova disso é que eu fiz aqui, ó, para me deixar minha fonte mesmo bem aprovada. O que eu fiz? Eu peguei uma placa da LBU 15. A LBU 15, ela é uma máquina que ela tem 5 placas. Ela tem essa placa aqui, que é a placa de potência. Ela tem uma placa chamada de placa-fonte. Tem as duas interfaces lá, que a máquina é touch. E ainda tem uma placazinha lá que faz a regulagem de tensão lá embaixo no motor. Ou seja, ele serve como sensor de rotação do motor. Então são 5 placas. O processador dela, se você observar aqui, é um processador de 44 pinos. Tem que ter bastante alimentação. Mesma coisa, ó. Capacitor de ruído, varistor, o regulador de 18 Rs, o capacitor, que no caso aqui eu usei 2 capacitores em paralelo, o Zener para regular a tensão, aqui em cima, beleza. Chegou com 7905, cara, funciona que é uma uva. Ou seja, essa fonte aqui, ó, que era o que eles usavam lá em 2009, cara. Isso aqui é show de bola. Então o que a gente fez aqui? A gente simplesmente pegou essa fonte aqui da Brastemp, colocou na Electrolux. Cara, funciona que é uma uva. É tanto que eu não faço assim. Eu fiz assim só para ilustrar, né? Mas eu faço ela mesmo assim, ó. Isso aqui falta siliconar. E eu não coloco silicone aqui. Não tiro o silicone de baixo porque eu não tiro os componentes por aqui. Mas enfim. Isso aqui, cara, é show de bola. Essa fonte capacitiva aqui é show de bola, entendeu? Então o que a gente fez aqui? A gente simplesmente tirou essa fonte aqui da Brastemp e colocamos na Electrolux. E aí, deu beleza. Show de bola. Funciona em todas as placas. Da 7, aliás, da 6. Eu uso ela da 6, da Electrolux 06, 07 até a 16 quilos. Todas as linhas que usam essa plataforma aqui, dá para se colocar nela. A única que eu não fiz foi aquela a LED. Eu ainda não fiz nela, mas no restante das outras placas Electrolux eu fiz em todas e funcionou que foi uma uva. Valeu, galera. É isso que eu queria passar pra gente aqui, dividir pra gente. Falou.